Imagine que uma simples mistura de dois componentes, como adicionar uma gota de vinagre a um copo de água, pode, já nesta noite, transformar a potência masculina, tornando-a firme como uma rocha. Essa informação surpreendente parecia passar de boca em boca entre os homens, mas, por alguma razão inexplicável, nunca se tornava de conhecimento público. Muitos, provavelmente, já enfrentaram uma situação semelhante, quando o desejo transbordava e o coração batia com força, como um cavalo de corrida na largada. No entanto, no momento crucial, tudo desmoronava, como se a potência masculina caísse num abismo e uma sombra de decepção aparecia no rosto da parceira. A partir daquele dia, um silêncio constrangedor surgia entre eles, e esse sentimento, familiar a muitos, feria impiedosamente o orgulho masculino. A razão mais surpreendente para essa situação muitas vezes não reside em diagnósticos médicos complexos ou em doenças crônicas graves. Na maioria dos casos, tudo é muito mais simples. O problema é que os vasos sanguíneos não se dilatam adequadamente, ou o corpo tem uma leve deficiência de hormônios masculinos. Mais surpreendente ainda é o fato de que, para restaurar essa função vital, não são necessários medicamentos farmacêuticos caros ou quaisquer remédios milagrosos de farmácia. Tudo o que é preciso já está há muito tempo em cada casa, diretamente na prateleira da cozinha. Trata-se apenas de dois produtos naturais. Sim, pode parecer incomum a ideia de misturar algo num copo. Se alguém teve esse pensamento agora, significa que é especialmente importante ler esta informação até o fim. O vinagre, esse produto natural, é conhecido por sua capacidade de promover a dilatação dos vasos e melhorar significativamente a circulação sanguínea. Basta adicionar apenas uma gota, e o fluxo sanguíneo para o órgão masculino aumenta drasticamente, resultando em uma qualidade de ereção completamente diferente. Muitos homens que experimentaram essa mistura testemunham que se sentiram como se tivessem retornado a uma vida plena após uma longa pausa. Alguns chamam isso de um verdadeiro milagre natural. Outros notam com surpresa que até o olhar de suas esposas para eles mudou. Se alguém ainda tem dúvidas, este é um método seguro, acessível e totalmente natural que pode ser testado hoje mesmo. Neste material, a fórmula secreta e os métodos corretos de sua aplicação serão revelados, assim como os erros que de forma alguma devem ser cometidos. Se não souber disso até o fim, a próxima noite pode ser igual à anterior. Quando essa mistura foi mencionada pela primeira vez, nem mesmo médicos experientes conseguiam acreditar em sua eficácia. Por décadas de prática, eles encontraram inúmeros homens, observaram seu sofrimento, o olhar apagado e a opressora sensação de incapacidade. No entanto, tudo mudou após um caso notável. Um paciente, cuja situação parecia completamente sem esperança, procurou um dos médicos. Ele tinha 63 anos. Antigamente, esse homem era cheio de vigor, tinha um forte desejo e uma confiança inabalável. Mas nos últimos anos, seu corpo parecia ter se recusado a cooperar. Ele confessou que não conseguia mais nem olhar nos olhos da esposa. Ele tentou todos os meios imagináveis, medicamentos, esportes, dietas, nada trouxe resultado. Mas então ele voltou. Seus olhos brilhavam como os de um jovem. Ele exclamou: "O que eu bebi? Desde manhã me sinto diferente, e ontem à noite me senti homem novamente." O médico reagiu com cautela, mas decidiu verificar sua receita e ficou surpreso. Descobriu-se que era ridiculamente simples. Apenas uma gota de suco de gengibre adicionada ao vinagre de maçã. O vinagre de maçã é há muito conhecido como um produto fermentado, extremamente benéfico para a saúde vascular. Ele contribui para a purificação do sangue, dilata os vasos periféricos, melhorando assim o fluxo sanguíneo para os tecidos, especialmente aqueles que dependem diretamente de um suprimento sanguíneo adequado, como o órgão sexual. No entanto, apenas o vinagre não é suficiente para iniciar todo o mecanismo. Para que o processo seja ativado, é necessária uma segunda faísca.
O gengibre. O gengibre não é apenas um produto que aquece. Ele estimula ativamente a produção de testosterona, ativa as terminações nervosas e os vasos começam a funcionar de forma completamente diferente, aumentando drasticamente o fluxo sanguíneo. E os tecidos na região do órgão masculino são especialmente sensíveis a tal impacto. Por isso, basta apenas uma gota. Não há necessidade de exagerar. Mesmo microdoses são capazes de proporcionar um efeito preciso e previsível. Muitos homens, no entanto, não levam essa informação a sério, acreditando que é apenas mais uma lenda popular. Por quê? Porque, enquanto não há sinais de alerta e tudo parece funcionar bem, os homens adiam esse assunto. Mas, após 5 ou 6 meses, as mudanças se tornam óbvias. E então, reverter a situação ao estado original se torna muito mais difícil. É importante perceber que não se trata de uma receita popular comum. Especialistas médicos comprovaram repetidamente sua eficácia surpreendente, observando-a com seus próprios olhos. E o mais importante, este método não está associado a quaisquer efeitos colaterais. Se você está lendo estas linhas agora, é altamente recomendável não ignorar as informações apresentadas. Se você tem vinagre de maçã em casa, basta diluir uma colher de sopa desse produto em um copo de água pura. Em seguida, adicione exatamente uma gota de suco de gengibre fresco. Beba a mistura lentamente, prestando atenção às sensações em seu corpo. Muitos homens notam que já em 3 dias após o início do uso, percebem as primeiras mudanças. A firmeza aumenta e a resposta se torna significativamente mais rápida. E o mais importante, aquele brilho vivo que lhes era peculiar retorna aos olhos. Cada vez que se testemunha um homem que ultrapassou a marca dos 60 anos, recuperar a confiança perdida com um método tão simples, compreende-se a verdadeira importância desse método, pois não é apenas uma questão de fisiologia. Isso tem um impacto profundo nos relacionamentos, no humor geral e na vida da pessoa como um todo. As mudanças podem começar agora mesmo. Não há necessidade de continuar vivendo em estado de apatia. Se há um desejo de mudança, basta tentar. Não é apenas uma receita. Talvez seja o início do caminho para se reencontrar. No entanto, existem advertências importantes. Embora milhares de homens desfrutem do efeito positivo da combinação de vinagre de maçã e suco de gengibre, alguns enfrentam problemas inesperados e até são forçados a procurar ajuda médica. Todos eles compartilham um erro comum e grave: consumiram a mistura com o estômago vazio ou excederam significativamente a dosagem recomendada de gengibre. Como exemplo, pode-se citar o caso de Kenzie, de 67 anos. Por conselho de um amigo, ele começou a tomar vinagre com gengibre. Em poucos dias, ele sentiu mudanças positivas claras. Mas no 5º dia, ele sentiu uma sensação estranha: peso e formigamento nos vasos da região pélvica. Ele se sentiu mal. Quando ele foi internado, foi questionado detalhadamente sobre como ele estava tomando a mistura. Ele confessou que a bebia 3 vezes ao dia após o jantar e, em vez de uma gota de gengibre, adicionava 66. Ele erroneamente acreditava que, quanto mais, melhor. Isso é um grave engano. Primeiramente, o vinagre de maçã é um ácido. Em pequena quantidade, tomado com o estômago vazio, ele pode estimular a digestão, aquecer o corpo e melhorar a circulação sanguínea. Mas, se consumido em grandes doses, especialmente após as refeições e com frequência, pode danificar a mucosa gástrica. E em homens com mais de 60 anos, a mucosa já está mais fina, a produção de suco gástrico está comprometida, por isso é preciso ter extrema cautela com o vinagre. Quanto ao gengibre, 1 ou 2 gotas de suco realmente estimulam a circulação sanguínea. Elas ajudam a manter a potência masculina. Mas se a dosagem for exagerada, a temperatura corporal pode aumentar drasticamente e a carga sobre o coração se tornará excessiva. Isso é especialmente perigoso para homens que sofrem de hipertensão, próstata aumentada ou doenças vasculares.
pode ocorrer taquicardia ou, inversamente, a ereção pode se tornar instável. É importante lembrar que isso não é apenas uma receita popular. É uma poderosa combinação natural capaz de iniciar uma verdadeira reação biológica no corpo. Aqui, tanto a dosagem quanto o momento correto da ingestão são criticamente importantes. Aqui está a instrução exata. Uma vez ao dia, estritamente em jejum, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã e exatamente uma gota de suco de gengibre a 200 ml de água. E é só isso. Nada mais. Em hipótese alguma, exceda a dosagem indicada. Se exagerar, isso pode não apenas não trazer o resultado desejado, mas também fazer com que o corpo pare de se autorregular adequadamente. Existe outro erro comum: comer imediatamente após beber a mistura. Se fizer isso, o alimento chegará ao estômago no momento em que o ácido ainda estiver agindo ativamente. Isso pode provocar azia, problemas digestivos e, em casos graves, até complicações perigosas. Lembre-se, mesmo que o remédio seja bom, o princípio mais não significa melhor se aplica plenamente aqui. Há sempre uma linha tênue entre o remédio e o veneno. Quanto mais natural o método, mais cuidadosamente ele deve ser tratado. Se fizer tudo corretamente, poderá sentir uma força que talvez não tenha sentido nem mesmo na juventude. Mas se errar, poderá sobrecarregar o corpo. Agora você está em um limiar importante. Use este método com precisão e consciência. Este é o caminho mais rápido para retornar à sua essência masculina. Muitos homens já sentiram mudanças significativas apenas com essa mistura. Mas se você busca não apenas aumentar a potência, mas alcançar resistência, resposta rápida e energia, que o acompanhará até a manhã seguinte, é preciso saber mais algumas coisas. Quando essa prática é combinada com certos exercícios físicos, surge um poderoso efeito sinérgico. Primeiramente, há o chamado exercício de bombeamento venoso. Não se preocupe, não são treinos pesados de academia. É um método medicamente comprovado, no qual você atua ritmicamente em certas áreas, treinando os vasos e melhorando o fluxo sanguíneo para o órgão sexual. O exercício mais simples: em pé, levante os calcanhares por 10 segundos e depois abaixe-os lentamente. Faça este exercício 3 vezes ao dia, especialmente logo após a ingestão matinal da mistura. Isso melhora significativamente a microcirculação na parte inferior do corpo e, consequentemente, aumenta o suprimento de sangue para o pênis. Homens com mais de 65 anos que realizaram este exercício por apenas 2 semanas notaram mudanças radicais na resposta de seus corpos. Tudo começou a funcionar de forma completamente diferente. Em segundo lugar, existe outra prática que contribui para a estimulação ativa do sistema hormonal diretamente antes de dormir. Apesar da aparente seriedade de seu nome, a essência deste método é extremamente simples. Trata-se de um procedimento descomplicado, mas eficaz. Um banho quente para os pés, que deve ser tomado antes de dormir, por cerca de 10 minutos. Este detalhe, aparentemente insignificante, não só ajuda a aliviar o cansaço diário, mas também exerce um efeito benéfico no hipotálamo, promove a dilatação dos vasos periféricos e estimula ativamente a produção de testosterona. À medida que o corpo aquece, a pessoa mergulha em um sono mais profundo e reparador, e é precisamente nesta fase de descanso noturno que começa a secreção intensa do hormônio do crescimento e do principal hormônio sexual masculino. Esta afirmação não é uma teoria especulativa, mas um fato médico comprovado. O pico máximo de produção de testosterona é alcançado dentro de 12 horas após adormecer.